até e vamos votar esse negócio deles aí. Ao vivo. Senhores deputados, senhoras deputadas, eu peço aos senhores deputados, primeiro, escusas, nós estamos distribuindo a ordem do dia nesse momento, porque as comissões, nesta manhã, votaram mais de, acredito que uns 50, 40 e poucos projetos. E agora que ficou pronta a ordem do dia. Eu também pediria aos senhores deputados que ainda se encontram no gabinete, houve também um acordo de líderes, já foi também comunicado que os partidos políticos estariam abrindo mão do horário político e nós entraríamos às 15 horas já na ordem do dia. Reaberta a sessão em votação. Discussão e votação em turno único, projeto de lei de convenção da lei de medida provisória, PL 253/2022. Autor, Comissão de Finanças e Tributação. Autoriza o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidades de terapia intensiva, UTIs, disponibilizados ao atendimento a casos da síndrome respiratória aguda grave, de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de Covid-19. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Tributação. E discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Está aprovado. Isso aqui ou... Vamos seguir com isso aqui? Pular para frente para dar fora. E aí nós voltamos aqui. Senhores deputados, senhoras deputadas também, acredito que a gente já tenha quase que a totalidade dos deputados presentes, mas enquanto alguns outros deputados possam ainda vir ao plenário, eu vou inverter um pouco a ordem do dia e nós vamos entrar na concessão de uso de imóveis pelo governo do Estado. E eu consulto os senhores deputados para nós fazermos isso em bloco. Eu só apenas vou ler o número do processo e o município. Pode ser? Pode ser. Todos concordam? PL 96.3/2022, autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis. PL 100.4/2022, doação de imóvel no município de Itajaí. 111.7/2022, doação de imóvel no município de Turvo. 112.8, doação de imóvel no município de Itajaí. 114.0/2022, município de Gaspar. 116.1, no município Santa Rosa do Sul. 117.2, município de Gaspar. PL 118.3, município de Maracajá. PL 119.4, município de Imbituba. PL 121.9, município de São Bento do Sul. 137.6, município Joinville. 140.1, município de Araranguá. 141, no município de Garuva. 142.3, município Bom Jesus. 169.3, município de Maravelha. 173, município Joinville. 174, município de
Tunápolis, 175, município de Rio do Oeste, 176, município de Porto União, 177, município de Canoinha, 178, município de Araranguá, 179, município de Corupá, 180, município de Timbó, 181, município de São Martinho, 182, município de Pomerode, 183, município, são vários municípios, 183.1, 148, vários municípios, 188.6, município de Araranguá, 189, município de Imbituba, 190, município de Criciúma, 191, município de Blumenau, 192, município de Sara, 193, município de Tubarão, 194, município São José, 195, município de Agrolândia, 196, município de São Miguel do Oeste, 197, município de Itajaí, 198, município de Jaraguá do Sul, 208, município de Major Gersino, 209, município de Campo Herê, 210, município de Aurora, 211, município de Mafra, 212, município de São José. Em discussão. Não, com a palavra, deputado Silvio. Sim, senhor presidente, senhores deputados. Eu não sei se tem mais mais um lote além desse. Me parece que eu não vi citar Jaraguá do Sul, ou eu não consegui acompanhar. Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, é o 198.8. Obrigado, senhor presidente. Município de Jaraguá do Sul. Não havendo que queira discutir, em votação em bloco. Aprovado. Discussão e votação em turno único, mensagem de veto. Veto 1071/2022, autor Governo do Estado. Veto parcial ao PLC 021/21, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, altera a Lei Complementar número 255, de 2 de janeiro de 2004, e adota outras providências, com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela rejeição do veto. Senhores deputados, em discussão. Senhores deputados, deputada Luciane, Vossa Excelência quer discutir. Senhores deputados, não havendo quem queira discutir, em votação, eu determino a abertura do painel. Os deputados que votarem sim, mantêm o veto. Os deputados que votarem não, rejeitam o veto. Parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição do veto. Com a palavra, deputado Milton Obres. Encaminhamento de voto 2, senhor presidente, para a derrubada do veto. Obrigado, deputado Milton. Encaminhamento de voto, deputado Zé Milton Schaeffer. É muito Milton, né, presidente? Muito Milton. Presidente, esse projeto foi discutido, esse veto voltou a ser discutido pelo governo, e o governo não tem nenhum óbice com relação à aprovação, à rejeição do veto, após discussão e novo entendimento, também com o Tribunal de Contas. Portanto, nós também recomendamos voto 2. Feito encaminhamento pelo líder do governo, deputado Zé Milton Schaeffer. Voto 2. Deputado Kennedy Nunes. Presidente, só para lembrar aos colegas que é só uma troca de um número de um artigo na lei, e que foi vetado, mas depois, como disse o nobre líder,
já houve um acerto tanto do Tribunal de Justiça com o Tribunal de Contas, havendo agora, por isso que a própria Constituição de Justiça deu pelo parecer para derrubar o veto. Então, portanto, 2. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Senhores deputados, quem não exerceu ainda seu direito de voto? Exceló, deputado. Deputado. Deputada Ada de Luca. Deputada Ana Campagnolo. Não exerceram ainda seu direito de voto. Deputado Vicente Caro Preso. Deputado Jair Mioto. Deputado Jerry Comper. Votaram... Não ouvi, deputada Ana, exercendo seu direito de voto. Deputado Vicentino. Vicentini. Deputado Marcos Vieira. É importante seu voto, deputado Marcos. Todos. Posso colher o resultado, senhores deputados? Todos os senhores deputados exerceram e senhoras deputadas exerceram seu direito de voto. 28 votos não, 3 sim, derrubado o veto. Votação encerrada, deputado Ricardo Alba. Foi uma pena faltar o seu voto. Discussão. Discussão e votação em turno único, projeto de lei complementar 003.0/2022, autor Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cria cargos no quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e altera a lei complementar número 90, de 1º de julho de 1993, e estabelece outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação, da Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. Em discussão. Senhores deputados, não havendo quem queira discutir em votação, eu peço que seja a abertura do painel. Em votação, os deputados que votam sim aprovam o projeto. Quem vota não, rejeita o projeto. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Comissão de Trabalho. Deputada Ana Campagnolo, Vossa Excelência ainda não exerceu o seu direito de voto.
Deputado Vicente Caro Preso. Deputado Ivan Nats. Obrigado, deputado Ivan Jair Mioto. Jerry Comper. Só o deputado Osmar que está trocando. Ah, não, já votou também? Po- Mas está lá no computador? Não sei. Não. Ricardo Alba fez seu voto. Deputado Sérgio Mota. Colho o resultado, votaram os senhores 35 deputados e deputadas, 31 sim, 4 não, aprovado o projeto. Discussão e votação em turno único, projeto de lei complementar PL 009.5/2022. Autor, Defensoria Pública, cria 25 cargos de provimento efetivo de defensor público no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Altera as disposições da Lei Complementar número 575 de 2012 e adota outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público. Em discussão. Presidente, eu tenho, Desculpa, eu tenho uma que substitutiva global. tem aqui um requerimento. Os deputados que subscrevem, no amparo do artigo 234 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerem a votação em separado da emenda substitutiva global ao projeto de lei número 009.5/2022, constantes das folhas 46 e 50 dos autos eletrônicos, pautada para a votação na ordem do dia desta sessão ordinária. Assina deputado Gessé, deputado Bruno, deputada Ana Campanholo e deputado Sargento Lima. Primeiro nós votamos o projeto e depois nós votamos o pedido do requerimento separado. É isso? Então, em votação, o... Discussão, presidente. Em discussão, desculpa, em discussão. Para discutir, deputado Gessé Lopes. Presidente, caros colegas, hoje nós vamos aqui votar, teoricamente, a ampliação de atendimento ao público. Vocês sabem que se tiver uma comarca ali em Criciúma, mas se não tiver uma comarca em Içara, o cidadão de Içara não pode ir em Criciúma ser atendido, porque não tem uma comarca na Içara. Então, eu teria que ter uma comarca na Içara. E o projeto da Defensoria Pública visa abrir 25 novos cargos para ampliar o atendimento ao público. Ou seja, a proposta, 10 para o mais alto escalão da Defensoria, 5 para as outras 3. Por que não mais a base? E temos assessores, estagiários, que não têm estrutura, falta servidores, mas eles querem ampliar o atendimento sem ampliar comarcas. Nesse primeiro momento, nós vamos votar agora o projeto, e é esse o projeto. Eles querem ampliar o serviço ao público sem aumentar comarcas. E valorizando, ampliando mais os cargos que mais ganham altos salários, que também vamos falar isso no segundo momento. Então, é isso que nós vamos votar. Nós não vamos votar aqui a ampliação de atendimento ao público. Nós vamos votar aqui agora, sim,
é uma promoção disfarçada de atendimento ao público, porque no projeto não prevê aumento de comarca. Só o que nós vamos votar aqui agora é que nós vamos colocar mais 10 defensores no mais alto escalão, ganhando quase o teto em época de pandemia. Para quê? Para todo mundo que está embaixo subir. Então, não estamos aumentando o atendimento ao público. Não estamos, deputado Bruno. O que nós estamos fazendo aqui hoje é votar uma facilidade para a promoção de defensores que já ganham altos salários para exercer uma função que tem um monte de déficit, um monte de dificuldades para atender o público, e não estamos ampliando comarcas. Então, é esse aqui o projeto que nós estamos votando, pessoal. Não é aumentar o atendimento ao público. Nós estamos aumentando os cargos dos mais altos salários da Defensoria Pública, sem aumento de comarca. Então, prestem atenção, caros colegas, que é isso que nós estamos votando agora, nesse primeiro momento. E depois eu venho com uma solução melhor, que é a minha substitutiva global, que a gente fala num segundo momento. Obrigado, deputado Gessé Lopes, para discutir também o deputado Bruno Souza. Presidente, eu venho aqui fazer coro à fala do deputado Gessé. Foi muito feliz na sua análise e também na sua emenda, que posteriormente nós vamos ter a oportunidade de apreciar, mas o deputado está corretíssimo. Na justificativa do projeto, fala-se em ampliar o atendimento. Entretanto, no projeto não há em lugar nenhum nada falando sobre a criação da estrutura para essas comarcas, por exemplo. Ou seja, não há nenhuma intenção de ampliar para outras comarcas, ampliar o número de comarcas, nada disso. Não haverá isso. Não haverá isso. Não é o que se pretende com esse projeto. É como se justifica, mas não é o que irá acontecer. O próprio projeto, ele aponta isso ao não criar a estrutura, não apontar a estrutura para novas comarcas. Nós vamos continuar exatamente com o mesmo atendimento, entretanto, com reajustes e novos cargos no topo. É só isso. Então, ao votar esse projeto, nós temos que estar conscientes aqui. Não vamos ampliar atendimento, estamos aqui criando benefícios para quem já está, criando cargos a mais para a Defensoria, mas não é para ampliar. Podem aqui dar pirueta retórica, podem tentar criar malabarismos aqui, mas não é isso que está em votação aqui hoje. Não é. Só para deixar muito claro, e por isso que meu voto será contrário, porque criar despesa por criar não faz sentido. Se for para ampliar para mais comarcas, até teria uma justificativa. Agora, da forma como está, não terá meu voto favorável, não. Obrigado. Obrigado, Senhor deputado presidente. Bruno, ainda para discutir, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, o judiciário catarinense tem quase 200 anos de existência. E ainda não tem comarca nos 295 municípios de Santa Catarina. Da mesma forma, o Ministério Público. Mas quando o judiciário se estende para mais municípios, com muita rapidez, o Ministério Público vai seguindo e vai montando a sua estrutura praticamente nos moldes do judiciário. Infelizmente, não acontece com a Defensoria Pública de Santa Catarina, que praticamente recém foi criada, deve ter 10, 12, 15 anos de existência. Até então, aqui em Santa Catarina, o cidadão que não tem condições de pagar o judiciário, a justiça, o juiz, ele designa o chamado advogado ativa. E assim tem sido feito. Aonde hoje a Defensoria Pública não consegue atender, o Tribunal de Justiça designa o defensor por intermédio do advogado ativo. Quando o desembargador João Henrique Blasi assumiu o Tribunal de Justiça,
E que bom que o desembargador João Henrique Braz subiu ao Tribunal de Justiça, porque ele conhece os 3 lados do balcão. Ele foi deputado aqui conosco, foi secretário de Estado de Segurança e hoje está no Judiciário. E nós fizemos a intermediação, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, para que houvesse, de vez por todas, uma aproximação em definitivo da Defensoria Pública com o Judiciário de Santa Catarina. O que está correndo? A Defensoria Pública tem estado constantemente com o desembargador João Henrique Braz e com todo o seu staff do Judiciário e tem procurado se estender o mais rapidamente possível. E a criação desses 25 cargos é para atender exatamente aonde hoje ainda existe ineficiência de prestação de serviço. Mas todos aqueles novos concursados que entrarão, e só são 25, e olha que nós temos 92 desembargadores, e são só 25 defensores públicos que serão criados. Nenhum deles, após fazer o concurso público, terá acesso à carreira em final de carreira. Todos eles terão acesso no início da carreira. Então, não há como alguém entrar no serviço público no final de carreira. Todos que entram concursados, entram no início de carreira. Então, não tenho dúvida, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, da extrema necessidade da criação desses 25 cargos de defensor público, cargos estes de provimento de caráter efetivo, ou seja, concursado. São 25, para poder continuar prestando serviço. O que deveria esta Casa ter aprovado o projeto de lei, criando a Defensoria Pública nos mesmos moldes que hoje nós temos o Ministério Público de Santa Catarina. Aí sim, nós estaríamos enraizados em todos os municípios de Santa Catarina. Por isso, senhor presidente, eu fui o relator do projeto de lei na Comissão de Finanças, desse projeto de lei, entendo ser pertinente, até porque atende a todos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não houve qualquer óbice na sua tramitação. Por isso, senhor presidente, que o meu voto é voto 1 pela aprovação desse projeto, porque é extremamente necessário para a sociedade catarinense. Obrigado ao deputado Marcos Vieira. Para discutir, a deputada Luciana Carminati. Primeiro, eu quero cumprimentar carinhosamente todos e todas que estão aqui acompanhando esta sessão. Muito bom tê-los aqui e tê-las. Nós estamos falando do acesso à justiça como um direito fundamental, do acesso à justiça que está previsto no artigo 98, o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública à respectiva população. Parágrafo 1º, no prazo de 8 anos, a União, Estado e Distrito Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo, Constituição Federal. Todas as falas que me antecederam, elas são convergentes, elas não são falas divergentes. Nós estamos falando aqui do papel da Defensoria Pública, como eu disse, no acesso à justiça para os mais pobres. É para isso que tem Defensoria Pública. E nós temos população pobre em todos os municípios. Então, está corretíssimo aqui quando o deputado Marcos Vieira diz que nós deveríamos ter núcleos da Defensoria Pública em todas as cidades. Mas o fato é que, desde quando foi criada a Defensoria Pública aqui em Santa Catarina, que, diga-se de passagem, foi um dos últimos estados a acolher aquilo que estava na Constituição Federal, nós não tivemos, nos últimos 8 anos, a criação de novos cargos de defensores. Então, eu tenho certeza que Vossas Excelências, no meu caso, em Chapecó, por exemplo, não só tem defensoria, como falta defensores e falta técnicos e servidores. Então, nós temos que olhar para a defensoria como uma necessidade de ampliação. Não está errado aqui o entendimento, tanto do Bruno quanto do Gessé. Mas, neste caso, o projeto de lei que está em discussão dos 25 cargos, eles são para substituto. É quando um defensor adoece, é quando um defensor tira licença, é quando uma defensora tem uma licença gestação. Você tem que colocar alguém no lugar, porque senão você quebra aquele núcleo já existente. Então, nós precisamos ter as duas coisas. Nós precisamos ter os substitutos para os atuais núcleos continuarem, se não é faz de conta, não tem profissionais, e nós precisamos ter novos núcleos, novas defensorias. E aí é outro projeto de lei que cria
novos cargos para ampliação da Defensoria Pública. Quero só fazer uma observação aqui. Com relação ao reajuste, que também está no PLC 09. O reajuste é 4,29%, referente ao período permitido pela lei eleitoral do cômputo da inflação deste ano. E é 4,29% para todos. Não é para mais um ou para menos um. É 4,29% igual para defensores e servidores técnicos. Então, meu entendimento é que nós devemos aprovar esse projeto e, imediatamente, continuar a luta para que a lei federal seja cumprida, que até o final deste ano tem que ter defensores públicos em todas as comarcas. Esse tem que ser o nosso horizonte do debate. Então, meu voto é favorável à continuidade e ao fortalecimento da Defensoria Pública do Estado. Obrigada. Obrigado, deputado Luciane. Ainda para discutir, o deputado Sargento Lima. Presidente, eu já vi discussão sobre constitucionalidade nessa casa. Foi deixado de lado o requisito de constitucionalidade. Previsões e orçamentos também já vi ser deixado de lado. Agora, na justificativa, tentar se fazer malabarismo e se deixar de lado a própria justificativa que está sendo dada em relação a esse projeto, vai um pouco adiante daquilo das pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, do entendimento delas ali dentro. Nós temos que falar bem claro, está sendo criado 25 cargos. Isso é o que está ali no corpo do projeto. 25 cargos sendo criados, não fazendo menção às comarcas que eles vão atuar. De forma nenhuma. De nenhuma outra maneira. Isso quer dizer que nós vamos incorporar esses 25 cargos às comarcas que já prestam, que pese o excelente serviço prestado pela Defensoria Pública. Não estamos questionando isso de forma alguma. Mas a forma com que está sendo passado é como se nós estivéssemos aqui questionando a qualidade daquele serviço que é prestado. Isso não está acontecendo aqui. Nós estamos votando hoje aqui a criação de 25 cargos. E também, posteriormente, a gente tem que relembrar que foi entrado 2 projetos de lei nessa casa. Um deles foi retirado e colocado de novo, que era o 4.3 do reajuste, de forma expedita, de forma muito bem elaborada por quem apresentou os projetos. Esse projeto ele deveria ter sido reprovado na Comissão de Finanças e Tributação, e não foi. Porque, com a criação dos 25 cargos, não está se contabilizando os 4,3% lá dentro, no outro projeto. Não está. Não está. Então, quem tiver com o projeto na mão, quem leu ele, vai saber muitíssimo bem que trata-se absolutamente de criação de 25 cargos. Isso não estenderia ao cidadão um melhor atendimento. Ora, se criar cargo para substituto, se nós fôssemos estender isso a todos os outros servidores do Estado, se a gente fosse estender também o benefício dos 4,3, se não me falha a memória, de reposição inflacionária, nós estamos elitizando aí uma pequena classe dos servidores. Simplesmente isso. É por isso que meu voto vai ser contrário, como deveria ter sido contrário à aprovação dele na Comissão de Finanças e Tributação, que não considerou o 29, o outro projeto apresentado paralelo a ele, deveria, sim, já ter sido reprovado lá, não foi. Felizmente, vida que segue, a gente deixou para votar isso aqui no plenário hoje, mas não para poder passar para o cidadão que está assistindo a gente lá em casa, de que quem está votando não hoje aqui está votando pelo mau atendimento, ou para deixar de ser atendimento. Isso não vai deixar de acontecer. E também quero dizer que, se os defensores públicos usassem metade dos esforços que ele tem para apresentar projetos nessa casa e defendê-los aqui, para defender o cidadão catarinense como ele deveria fazer, não tinha um único processo em nenhum outro cartório de nenhuma comarca do Estado de Santa Catarina. Se eles usassem metade dos esforços dele, que eles se desdobraram para aprovar isso aqui dentro dessa casa. Então, por isso que meu voto vai ser 2. Obrigado ao deputado Sargento Lima. Pedido Pela para ordem, discutir, ainda para discutir, o deputado Maurício Scudilac. Obrigado pela preferência aí, deputado Ivan, nosso líder. Eu só quero dizer
que, senhor presidente, senhores deputados, com a aprovação desse projeto, nós estamos enfraquecendo as comarcas menores. Por quê? Porque nós estamos criando cargos dentro da hierarquia nas entrâncias mais elevadas. Quer dizer, o defensor público da comarca menor vai abrir vaga para uma comarca maior, mas não vai ter para preencher da comarca de menor entrância. Então, quem está na primeira, na segunda, vai passar para frente. E as comarcas menores vão ainda ter reduzido o seu efetivo de defensores. E se eles, ao trazer a criação, querendo fazer essas promoções, porque na verdade é uma promoção, é um aumento salarial, também criar vagas de substituto, como disse a deputada Luciane, teria que criar de substituto e teria que abrir vagas em novas comarcas para ampliar o serviço. Mas não, deputada Luciane, quem está nas comarcas de primeira entrância e os substitutos serão promovidos, esses locais vão ficar vagos e, na verdade, ao invés de ampliar o atendimento ao cidadão, piorou o atendimento ao cidadão. Então, a votação desse projeto enfraquece as comunidades mais necessitadas, as menores comarcas do Estado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao deputado Maurício. Ainda para discutir, o deputado Ivan Nats. Senhor presidente, senhores deputados, eu queria fazer uma contribuição como advogado militante que sou. Ainda hoje participei de uma audiência virtual, um processo judicial. Então, advogo normalmente e conheço a realidade da Defensoria Pública de Santa Catarina. E quero reconhecer o excelente trabalho que fazem os defensores públicos do Estado. E também chamar a atenção para um fato relevante. Nós somos o terceiro pior Estado em oferecimento de serviço da Defensoria Pública do Brasil. Isso precisa ser corrigido. Segundo a indicação do Conselho Nacional de Justiça, nós precisaríamos ter algo em torno de 15 mil habitantes para um defensor. Ou seja, a cada 15 mil habitantes de uma cidade, deveríamos ter um defensor público. O que está acontecendo hoje? Hoje nós temos em Santa Catarina 150 mil pessoas para um defensor público. 10 vezes mais do que efetivamente é recomendado, 10 vezes menos, aliás, do que efetivamente é recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós temos, senhor presidente, senhores deputados, em Santa Catarina, 111 comarcas instaladas. E nós temos, segundo a página da Defensoria, a página do Tribunal de Justiça, 115 defensores. E, segundo a página da Defensoria, 100 defensores. O que acontece hoje? Como nós temos mais comarcas do que defensores, e quando um defensor pede licença, se afasta, deixa o serviço, nós ficamos descobertos de defensores públicos nas comarcas. Isso é bem simples de entender. 110 comarcas e 100 defensores. Então, nós temos já 11 comarcas sem defensor, e quando tem afastamento, diminui ainda mais o número de defensor por comarca. Então, isso precisa ser corrigido. Então, não. E, assim, esse projeto, ele não é do governo. Ele não é do governo. Esse projeto é da autonomia administrativa, financeira da própria Defensoria, que constitucionalmente tem recurso próprio, autonomia administrativa e autonomia de gestão. Então, a Assembleia Legislativa não pode, sem um argumento razoável, ou pelo simples fato de que vai criar mais cargo, vetar
uma proposta que é de autonomia própria da gestão. E assim, né? Vamos falar bem a verdade. Aqui ninguém veta projeto que vem do Ministério Público, ninguém veta projeto que vem do Tribunal de Justiça, mas a gente quer vetar projeto que vem da Defensoria. Tá? Então, nós precisamos corrigir isso. Existem 26 núcleos de Defensoria Pública em Santa Catarina e esses núcleos prestam um serviço de excelência. A qualidade da prestação de serviço e o atendimento dos nossos defensores não tem reclamação, deputado Ada. A gente não tem reclamação da qualidade de prestação de serviço. E a partir da hora que a Assembleia Legislativa receber reclamação da ausência de atendimento, a ausência da qualidade, a ausência da prestação de serviço, aí sim a Assembleia Legislativa vai ter o direito de cobrar a prestação de serviço. Agora, intervir na autonomia administrativa do próprio órgão, que tem gerenciamento próprio, tem recurso próprio, tem gestão própria, me parece, com todo respeito aos meus colegas, uma situação não adequada. Então, eu vou votar favoravelmente à continuidade da qualidade de excelência da prestação de serviço público da Defensoria Pública de Santa Catarina. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Ivan Nates. Ainda para discutir, deputada Paulinha. Senhor presidente, eu não quero me estender, mas, ao mesmo tempo, também não posso me furtar de deixar o meu depoimento, porque nós acompanhamos para e passo o trabalho da Defensoria há bastante tempo. É fato que nós temos grande necessidade de amplificar os serviços da Defensoria no Estado de Santa Catarina. Muitas comarcas ainda não têm esse serviço disponível. Mas é fato também que o trabalho que é ofertado, ele alcança justamente as populações invisíveis das cidades. Ele oferece, estende a mão onde o Estado, em muitas ocasiões, não alcança. O usuário do serviço da Defensoria Pública é uma mulher que sofre um processo de agressão, vítima de violência, a dissolução de uma relação conjugal, é um caso em que a pessoa perde o direito de moradia sobre a sua propriedade, enfim. São casos que absolutamente o Estado não pode deixar de alguma maneira acolher. Eu tenho muito orgulho do trabalho que tem sido empreendido pela Defensoria. Ela é, sim, muito jovem ainda no nosso Estado e precisa de impulso para fortalecer o seu trabalho. E é disso que nós estamos falando. Não se trata de discutir aqui o contra-cheque, um funcionário a mais ou a menos. Não é isto, é muito além. É o Estado de Santa Catarina conseguir oferecer um serviço digno a quem precisa que a sua mão esteja estendida. É sobre isso, é sobre a causa. Os deputados de Santa Catarina, no mandato pretérito, instituíram a Defensoria Pública. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ignorá-la? Nós vamos deixá-la sucumbir por falta de apoio técnico de desenvolver o seu trabalho? Então, eu apenas quero corroborar todas as falas que foram feitas na defesa desse projeto de lei, dizer que, sim, é simples, como bem disse o deputado Ivan Nates, mais uma vez eu concordo com ele, coisa incrível, mas ele trouxe essa pauta com muita clareza. Nós teremos 25 novos servidores efetivos para cumprir com o requisito de atendimento nas comarcas que a gente hoje já dispõe do serviço da Defensoria Pública. Então, eu empresto aqui a minha solidariedade, o meu apoio e o meu compromisso em seguir amparando um órgão que tem feito muito bem para o Estado. Senhores deputados, eu vejo que tem mais deputados para discutir, vejo também que foi amplamente discutido. Eu consulto os senhores deputados se nós, enquanto possamos continuar discutindo, podemos abrir o painel de votação. Todos os senhores concordam? Eu peço à assessoria que possa abrir o painel e os deputados que votarem sim aprovam os projetos, os deputados que votarem não rejeitam, e peço a compreensão do deputado Volney, que tem a palavra, Volney Weber, e eu concedo a palavra a Vossa Excelência. Está aberto o painel de votação. Muito bem, boa tarde, senhor presidente.
boa tarde aos colegas deputados, deputadas. Nós temos que reconhecer que mesmo o nosso estado de Santa Catarina, sendo um estado diferenciado, pujante, muito desenvolvido, mas nós ainda temos um grande índice de pessoas em situação vulnerável dentro do nosso território. Então, a Defensoria Pública do Estado tem enfrentado problemas rotineiros graves decorrentes da ausência de membros, possuindo, assim como falou o deputado Ivan Nates, o terceiro maior déficit de defensores públicos dentro de todos os estados do nosso país. Cabendo destacar que o Estado não cria cargos de defensor público desde o longínquo ano de 2014, ou seja, há 8 anos, não obstante a previsão da Emenda Constitucional de número 80/2014. Ademais, a atuação tem aumentado exponencialmente a partir dos mais diversos atos praticados pelos defensores públicos ao longo dos anos, o que revela o aumento da demanda e da procura dos serviços pela população vulnerável do nosso Estado. Com a criação dos cargos ora postulada, será possível ampliar a abrangência da atuação com a criação de novos núcleos regionais, com novas defensorias públicas no Estado, ampliando-se a proteção dos direitos das pessoas mais necessitadas. A partir da ampliação dos quadros ora apresentados, os serviços de assistência jurídica gratuita aos necessitados poderão ser ampliados com a criação de novas unidades da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que passará a estar presente em todas as 40 circunscrições judiciárias do nosso Estado. Novos municípios serão beneficiados e considera a população desses municípios. O serviço alcançará um público-alvo muito maior e mais pessoas serão beneficiadas pelo acesso à justiça com a chegada da Defensoria Pública, representando importante passo para o Estado em efetivar o previsto na Constituição Federal. E é por isso, fazendo essa observação, o meu voto ele é sim para esse projeto, ajudando e contribuindo com o nosso Estado de Santa Catarina. Obrigado, deputado Ronei. Ainda para encaminhamento, deputado Zé Milton Schaefer. Senhores deputados, todos votaram? Presidente, já está praticamente esgotado, mas a gente caminha voto 1, tá? De apoio, e o debate aqui está sendo bastante produtivo para a construção de uma defensoria mais perto do cidadão. Voto 1. Senhores deputados, deputado Géry, Vossa Excelência ainda pode exercer o seu direito de voto. Quem vota sim aprova o projeto, quem vota não rejeita. Deputado Kennedy Nunes. Obrigado, deputado Kennedy. Posso colher o resultado, senhores deputados, senhoras deputadas? Colhemos o resultado. Votaram 37 senhores deputados, 34 sim, 3 não. Está aprovado o PL. Agora, senhores deputados, passamos a discutir o requerimento de votação em separado do deputado Gessé Lopes. Pela ordem do deputado Ivan. Queria registrar aqui na presença sua presença aqui no plenário da Assembleia Legislativa, na casa, o deputado federal Daniel Freitas, ele que nos acompanha hoje aqui para toda a Assembleia Legislativa, sempre é uma honra ter um deputado federal junto conosco. Obrigado, deputado Ivan. Feito o vosso registro, também desejamos as boas-vindas ao deputado federal. Para discutir o deputado Gessé Lopes. Presidente, olha... Discutir os requerimentos. Olha, tem que se esforçar bastante para não conseguir compreender. Não sei se é má informação ou má intenção. Nós aqui falamos o tempo inteiro que não ampliou o atendimento. O que ampliou foi cargos, não atendimento.
e dizer que não, a gente não pode influenciar porque tem recurso próprio, porque a gente não pode interferir, como disse o deputado Ivan. Não, claro que nós podemos interferir, pois está passando aqui. Se não passasse aqui para a nossa aprovação, a gente não poderia intervir, mas passa aqui, passa por nós. Nós temos o dever e a moral, e tem que ter moral, para poder votar contra projetos desse tipo aqui, que está muito bem amarradinho, pelo que eu estou vendo. Mas eu vou colocar vocês tudo no mato agora. Porque se vocês estiverem bem intencionados, vocês vão votar em favor da minha emenda. Isso aqui vai para a rede social. Porque agora a minha emenda, ela não diz que que eu não quero os 25 cargos. Eu digo que sim. Vamos colocar os 25 cargos, deputado Bruno. Vamos colocar os 25 cargos. Só que em vez de botar os 10 lá no topo, vamos botar os 10 na base. E os outros 5 acima. E obrigar que ao menos 10 comarcas sejam abertas com a vinda desses novos 25 cargos. E aí sim, nós vamos ampliar o atendimento ao público. Agora vamos ver se vocês querem, de fato, uma defensoria pública atendendo mais pessoas, de fato, onde cidades que não são assistidas possam ser agora assistidas, porque a minha emenda libera, aceita os 25 cargos, sendo 10 da base, não 10 do topo, ganhando quase 30 conto por mês, e a gente obriga, que estão conversando, vão votar contra, porque já está tudo armadinho, e obriga a defensoria a votar, a abrir 10 novas comarcas. Aí nós vamos ampliar o atendimento ao público. Essa é a nossa emenda substitutiva. Obrigado ao deputado Gessé Lopes. Ainda para discutir, o deputado Bruno Souza. De fato, presidente, vendo aqui algumas discussões aqui, eu penso que alguns têm... O que acontece aqui, às vezes, não ouviu o que se fala. Porque eu ouvi aqui um desfile de boas intenções sobre como é importante aumentar o atendimento e como que é importante o trabalho e que vai atender a quem mais precisa e tal. Ok, então votem na emenda do deputado Gessé, porque a emenda do deputado Gessé faz exatamente isso. O que não faz é o projeto original, que cria para o mesmo lugar e ainda as vagas de topo. Aqui o deputado Gessé está falando, beleza, vamos criar mais, então, cargos que seja para onde não há ainda, onde não está sendo atendido. Aí vem aqui, deputado, lê a justificativa, e nós, que vai ampliar atendimento, e nós acabamos de falar que, na justificativa, está dizendo que vai ampliar atendimento. Mas aí você vem no projeto, você vem aqui no projeto, e não tem nada. E não tem nada. Não tem criação da estrutura para esses novos atendimentos, para esses novos lugares, nada. Aí vocês vejam só, vocês estão aí. A gente fica aqui falando aqui, mostrando, comprovando, aí vem depois gente aqui desfilar boa intenção, ignorando o projeto, os fatos e os argumentos. Olha, realmente, aí é brincadeira, né? Ou o sujeito vota sem ouvir o que a gente está falando, porque quer continuar mal informado, ou é mal intencionado, porque não é possível. Nós falamos, comprovamos, mostramos, e aí ignoram tudo e voltam, mas é porque é bonito, tem que aumentar o atendimento, mas nós acabamos de falar que não vai. Aí, assim, vocês estão brincando, né? É isso. Porque está comprovado de que não vai, a gente fala e não ouve. Se a intenção é ampliar o atendimento, tem que votar na emenda do deputado Gessé. Quem leu o projeto, quem estudou, quem sabe do que está falando, vai votar a favor da emenda do deputado Gessé. Quem é a favor da ampliação do atendimento, vai votar a favor da emenda do deputado Gessé. Só não vai votar quem não entendeu ou quem não quer. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Bruno Souza. Ainda para discutir, deputado Sargento Lima. Mais uma vez, presidente, dá essa impressão de que a gente está lendo uma coisa e votando outra. Essa é a impressão que transmite, inclusive para quem está assistindo em casa.
Essa é a preocupação que eu sempre tenho aqui. Existe um caminho que é da lógica, um caminho da coerência, um caminho de quem lê o projeto, e existe daquele que vota apenas por orientação. Sabe-se lá Deus não, sabe-se lá o diabo por que motivos vota dessa forma. Se o discurso aqui até agora foi para atender comarcas, para aumentar o número de comarcas, para poder ampliar o atendimento, nada mais justo. Eu tenho absoluta certeza que uma criança de 6 anos entenderia isso, que se aumente o número de comarcas. Duro é recalcitrar contra os agrilhões. Duro é bater com a cabeça contra uma parede. Duro é tentar não enxergar o óbvio. Reduzir o número de pessoas que estão no topo e aumentar aqueles servidores que estão na base, que efetivamente são aqueles que atendem o cidadão, é caminhar em direção à lógica. Como eu disse, é caminhar em direção daqueles que entenderam o que está sendo votado aqui. Quando eu vejo qualquer outra justificativa contrária, a impressão que se dá para quem assiste é que está se lendo uma coisa e votando um projeto diferenciado, diferente daquilo que está sendo votado. Então, mais uma vez, vou reforçar a cada um dos deputados, cada um de vocês, e para aqueles que nos assistem em casa, a emenda ela é salutar, ela faz bem, ela vem arredondar um projeto que não deveria nem ter sido aprovado, mas ele vem dar sentido ao projeto. O projeto não tinha sentido até agora. Criar 25 cargos, colocar lá no topo, eu acredito que sim, aqui em Florianópolis, sim, ia ser muito bem atendido, porque esses cargos iriam ficar aqui, mas não passariam daquela ponte. Se eu morasse aqui, obviamente, estava militando por isso. Mas ele tem que atravessar a ponte, esse projeto. Quero ver as comarcas do interior, que todo mundo defende a todo pulmão. Todo pulmão aqui dentro aqui. Minha cidade do Oeste, minha cidade do Sul, minha cidade do Nordeste. Agora é a hora. Nós temos oportunidade de estender essas comarcas, cidades que ainda não são assistidas, a possuírem uma comarca. Então, deputado Gessé, mais uma vez reafirmo meu apoio à vossa emenda e peço aos outros deputados que votem no mesmo projeto que nós estamos discutindo, não um outro que é um projeto alienígena, que esse que está sendo falado aqui eu não entendi até agora. Senhores deputados, eu de forma alguma eu quero tirar o direito de todos os deputados de discutir. Nós temos ainda, se não me falha aqui, 5 ou 6 PLs para chegar o PL Das praças. da PRASC. E eu vejo aqui todos, eu gostaria se nós pudéssemos, embora ouvir os senhores deputados, mas abrir... Senhor presidente, serei breve. Votar a emenda do deputado Gessé Lopes. Serei breve, senhor presidente. Pois não, deputado. Deputado Marcos. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Na verdade, o projeto de lei, ipsiliteris, vai sim aumentar o atendimento, senhor presidente. Porque se nós não criarmos essas 25 vagas de defensores públicos substitutos, quando um defensor público requerer direito de férias, de licença-prêmio para o processo, não há um defensor público para substituir o titular. Então, é verdadeiro afirmar que o projeto de lei atende a população, principalmente na continuidade daqueles processos que estão no judiciário. Pode não abrir uma comarca nova, mas com certeza absoluta, aquele cidadão que precisou de justiça gratuita e que foi designado um defensor público no curso do seu processo, se eventualmente o defensor público pedir férias ou licença-prêmio, ele não terá o seu processo interrompido ou parado, porque será designado um substituto. Como hoje é designado um promotor substituto, como hoje é designado um juiz substituto. E no Judiciário e no Ministério Público tem a figura do substituto. E tem que existir
na Defensoria Pública, porque se não tivermos os defensores públicos substitutos, quando alguém titular requerer férias, licença-prêmio ou se aposentar, vai sim parar o processo e aí vai causar um prejuízo enorme ao cidadão que naquela hora precisou de uma justiça gratuita e teve o seu processo interrompido por não ter exatamente o substituto. Por isso, da necessidade de rejeitarmos o substituto global apresentado e de continuarmos aprovado o projeto que foi aprovado por esse plenário por ampla maioria, somente com 3 votos contrários. Com a palavra, deputado José Milton Schaeffer. Deputado Maurício, senhoras deputadas, apenas colocar que todo o projeto que aqui chegou foi planejado pela Defensoria Pública e eles têm autonomia. Nós acabamos de aprovar projetos aqui do Tribunal de Contas e outros que também são órgãos que têm orçamento próprio, que discute suas prioridades. Cabe a nós aqui a definição. E a emenda aqui apresentada, primeiro, ela fere esse direito funcional e administrativo da Defensoria Pública, como já destacado pelo relator, o eminente deputado Volney Weber. E a justificativa para alocar maior número de defensores na primeira categoria, nível final, conforme proposta original, é para que ocorra, de fato, a ampliação dos serviços já prestados, pois os defensores substitutos não são titulares dos órgãos e por apenas substitui os titulares. Se nós aumentarmos o número de substitutos, nós vamos ter menos defensores na ponta atendendo o cidadão. E o que a proposta dessa emenda ela propõe é aumentar o número de defensores substitutos, diminuindo efetivamente o número de defensores lá na ponta, atendendo o cidadão. Não importa se é nível 1, nível 2 ou nível 3, todos eles atendem o cidadão. O substituto foi calculado pela Defensoria, nós temos hoje aproximadamente 100 defensores. Foi calculado que eles precisam de mais 5 e não de 10. Ao aprovarmos essa emenda, nós estaremos prejudicando o aumento da Defensoria no atendimento aos cidadãos. Defensor substituto, ele apenas substitui, ele não amplia. Portanto, eu não vejo sentido em aprovarmos essa emenda hoje, porque ela vai contrário à autonomia da Defensoria, ela vai contrário à tese de aumentarmos o número de atendimentos ao inverter a pirâmide. O que a Defensoria propõe é a mesma criação de 25 cargos, com 5 defensores substitutos. E o que a emenda está propondo é 10 defensores substitutos a mais, o que não vai acrescer na prestação de serviço lá na ponta, lá na comunidade. Portanto, eu quero aqui, em reconhecimento, primeiro, a questão da inconstitucionalidade. Segundo, de que a Defensoria é um órgão que estudou no seu colegiado essa proposta, em respeito ao colegiado, ao planejamento feito lá dentro da Defensoria, que esta casa sempre manteve uma relação, e também porque a emenda ela não convence no argumento de que vai aumentar o número de atendimentos. Ela apenas aumenta o número de substitutos. Defensores substitutos, eles apenas substituem aqueles que já estão. E isso nós já temos um número ideal dentro da Defensoria, deputado Laércio. Portanto, eu quero pedir aqui a rejeição dessa emenda substitutiva. Eu quero aqui pedir voto 2, em nome da constitucionalidade e em nome do melhor atendimento da Defensoria para o cidadão dos municípios que ainda não são atendidos. Muito obrigado. Senhores deputados, podemos abrir o painel de votação, senhores deputados? Senhor presidente. Senhor deputado, eu vou abrir o painel, Vossa Excelência já discutiu, deputado Mas eu Gessé. posso dar encaminhamento? Deputado Bruno também. Encaminhamento de voto, eu Mas vou como é que eu abrir vou o painel, encaminhar Vossa voto com as Excelência pessoas já vão fazer. votando antes, presidente? Sim, deputado. O senhor vai fazer encaminhamento Mas de não voto. pode ter votação antes da gente E eu encaminhar? eu vou determinar a abertura do painel. O senhor já discutiu.
Senhor presidente, eu Mas como é que eu vou gostaria... encaminhar Abertura, voto se as pessoas já votaram? O senhor já discutiu, deputado? O senhor já discutiu. Mas eu quero o senhor encaminhar, também, mas eu deputado quero Bruno. encaminhar o voto. Mas eu quero encaminhar voto, presidente. Deputada Paulinha. Muito brevemente, assim, ó, eu quero dizer para os colegas que estão aqui, o limite das diferenças de opinião que nós enfrentamos aqui nessa casa, em meu ponto de vista, sempre deve ser o respeito. Eu não acho coerente que o deputado exponha que nós não lemos o projeto, que nós não estudamos o projeto, que nós não sabemos o que estamos votando aqui, apenas porque pensamos diferente, amigo. Nós temos opiniões divergentes em relação ao tema. Vocês têm todo o direito de fazer os seus argumentos, apresentar as suas emendas, e outros parlamentares têm visões distintas daquelas que estão apresentadas. Eu já fui prefeita por 2 ocasiões, amigo. Eu quero te dizer que sei o que é fazer gestão. O projeto de lei que chega na casa é um projeto de gestão. Isto é que está difícil para vocês entenderem. Está difícil entender que é um projeto de melhoria da gestão, pessoal. Vocês são contra? Ótimo. Tem uma outra receita, uma outra sugestão? Tudo bem. Mas é inadmissível que a gente passe da linha do desrespeito aqui nessa casa, sugerindo que só vocês que têm razão e sabem de tudo, e o restante desse plenário, os outros 37 deputados, não sabem de nada. Porque isso não é coerente, não é correto, não é respeitoso, colegas. É esta apenas a ponderação que eu quero fazer aqui, para que a gente tenha essa delicadeza nos nossos encaminhamentos da defesa das nossas ideias. Jamais eu imputei ao deputado Bruno ou ao deputado Gessé uma situação, por conta das nossas divergências, que os colocassem numa situação como vocês fossem pessoas burras, que não estudassem, que não soubessem o que estão fazendo. E é nesse ponto que vocês querem levar uma diferença de opinião aqui nessa casa. Então, eu só quero fazer esse pedido para os meus colegas, para a gente reavaliar o tom e os argumentos que se coloca, porque esta casa não é uma casa onde se ganha no grito. Senhores deputados, eu vou conceder a palavra ao deputado Gessé por encaminhamento de voto, por ser autor da emenda, e determino a assessoria que abra o painel de votação. Vossa Excelência tem a palavra por até 2 minutos. Primeiramente, eu não chamei ninguém de burro, eu falei que ou é mal intencionado ou mal informado. Se a senhora está bem informada, então sobrou a outra opção. E, na verdade, realmente é o que está acontecendo. Deputado Gessé, Vocês acham que... Deputado Gessé, Vocês acham que substituto... Só por um que o substituto... Deputado Gessé, eu vou inclusive lhe dar o tempo... Tá, não, já vou fazer o encaminhamento. Substituto não é para substituir, presidente. Substituto não é... O cara, então, vai ganhar 25 pau para substituir. Substituto trabalha igual aos outros. Que má informação aqui dizer que substituto é para substituir, rapaz. Como é que alguém sabe de alguma coisa falar uma coisa dessa? Vocês não estão ampliando atendimento ao público. Isso amanhã Santa Catarina inteira vai saber. Encaminho o voto 1, por favor, presidente. Deputado Gessé, era apenas para esclarecer os senhores deputados, quem vota 1 aprova a emenda, quem vota 2 rejeita a emenda. Deputado Bruno, pela ordem. Não, encaminhamento? Encaminhamento de voto, o senhor é líder de bancada. Olhem, vejam só, Santa Catarina. Veja o que nós estamos aqui votando e por que eu votarei sim. Gessé propõe, os cargos criados nesse artigo devem atender obrigatoriamente as comarcas que ainda não contam com unidade própria da Defensoria Pública localizada no território por elas abrangidos, ou seja, vai atender onde a Defensoria, onde é o território abrangido pela Defensoria, mas ainda não tem defensor. Nós estamos ampliando aqui, com o projeto original, apenas o atendimento onde já existe. O que a emenda quer fazer é ampliar o atendimento. Isso tem que ficar muito claro. Quem vota 1, amplia o atendimento para outras regiões do Estado. Quem vota 2 é contra a ampliação para outras regiões do Estado. É simples. E agora, só para finalizar, presidente, que eu não posso ouvir uma bobagem dessa falando de que é recurso próprio da Defensoria. Gente, não existe recurso próprio de legislativo, de executivo, de lugar nenhum. Tem dinheiro dos catarinenses só aqui. De Defensoria, executivo, legislativo, Assembleia, não cria dinheiro. Usa o dinheiro tirado dos catarinenses.
Por isso, eu não aceito essa abobrinha aí de que é recurso deles, eles fazem o que querem. Não aceito. Obrigado, deputado Bruno. Senhores deputados, todos exerceram o vosso direito de voto. Só Milton. encaminhar voto 2, presidente. Obrigado, deputado Zé Milton. Deputada Ada de Luca. Deputado Gessé Lopes. Todos. Deputada Ada. Deputado Ivan. Desculpa, deputado... Ricardo Alba. Posso escolher o resultado, senhores deputados? Votaram os senhores 36 deputados. Colhe o resultado. Votaram os senhores 36 deputados, 9 deputados sim, 27 deputados não. Está rejeitada a emenda. Discussão e votação. Em turno único, projeto de lei complementar 010.9/2022, autor Defensoria Pública. Institui a política de atendimento integrado de Defensoria Pública do Estado e altera a lei complementar número 575 de 2012, que dispõe sobre a organização do DPE, bem como reajusta o subsídio mensal dos membros da carreira de Defensoria Pública, o piso salarial dos servidores da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, para discutir, deputado Gessé Lopes. Presidente, eu também tenho emenda supressiva. Também, deputado Nas páginas Gessé. 68 e 66. É essa? Duas, né? Também, deputado Gessé, as suas emendas supressivas de folha 63 e 65, mas essa de folha 66 e 68, que votaremos após a votação do projeto. Em discussão, PL 010.9/2022. Não havendo quem queira discutir, em votação, eu determino a assessoria que faça a abertura do painel. Os deputados que votam sim, aprovam o projeto. Os deputados que votam não, rejeitam o projeto. Em votação. Senhores deputados, deputada Ana Campanholo. Todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Votaram, senhores... Deputado Ricardo. Já votaram os senhores 36 deputados, 33 votos sim, 3 votos não. Está aprovado o PLC 010.9/2022. Votamos agora as emendas.
o requerimento de votação em separado do deputado Gessé Lopes, que requer aprovação da subemenda supressiva e emenda substitutiva global e suprime os artigos 11, 12 e 14. Presidente, saiu os da folha 63 e 65? Isso. Da folha 63 e 65. Bom, aqui já é tiro de misericórdia para tentar despiorar o projeto, né? Mas aqui a emenda ela se trata de suprimir no artigo 3º, inciso 4, 7 e 8, e no artigo 6º, também o inciso 3. Se trata aqui, por exemplo, proposição de políticas públicas e de ações governamentais e não governamentais voltadas à promoção da defesa de direitos, a formação e a capacitação de movimentos sociais e lideranças comunitárias, movimentos sociais, né? LGBT, feminismo, é o que eles gostam. E outro dia, fazendo cartilha contra a abordagem policial, fazendo instituição de linguagem neutra dentro da defensoria, e aí por aí vai. E outras coisas aqui. Então, são alguns artigos que a gente está tirando aqui do projeto para tentar despiorar o PL aí dos defensores. Obrigado ao deputado Gessé. Ainda para discutir, o deputado Sargento Lima. Presidente, agora que tem a situação do substituto, talvez sobre mais gente para poder fazer, inclusive, reuniões online ainda para discutir pautas que aqui no Brasil ainda são criminosas, tais como utilização de substância entorpecente, aborto, crime de pedofilia disfarçada de ideologia de gênero. Então, são essas as pautas aí que são abraçadas ali. Se tem tempo para fazer isso aí, talvez não necessitasse tantos substitutos. Tantos substitutos. Não seriam necessários. Está ali se dedicando. Gravação acompanhada. Temos aí nosso HD, está transbordando ele ali, de horas e horas de debates ali em volta desses temas ali. Né? Por que não aborda outros temas, então, já que tem a necessidade de fazer isso? Pode fazer, tranquilo. Mas aborda outros temas, coloca outro time ali para discutir coisas, deputado Fernando, como a importância do esporte, falar sobre a agricultura, sobre o problema da mulher lá no campo. São muitas pautas que tem, que são úteis e que chamam a nossa atenção. Mais uma vez eu peço, também a emenda do deputado Gessé, mais uma vez, que acompanhe essa linha de raciocínio, para que a gente possa despiorar esse projeto que já é ruim. Senhor presidente, senhor presidente. Deputado Marcos, está vendo aqui o deputado Gessé iniciou discutindo, nós colocamos em votação a emenda 11, 12 e 14. O deputado Gessé fez encaminhamento da emenda que o artigo 4º, 3º e o 6º. Então, é a segunda emenda que eu colocaria em votação, mas a gente pode votar essa emenda e vota depois a emenda 11, 12 e 14. Senhor presidente, na verdade, o projeto de lei ele tramitou de forma correta, foi considerado constitucional na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças, onde o projeto, a parte principal, traz a reposição salarial de 4,29% dos servidores públicos, atende na sua totalidade a lei de responsabilidade fiscal, bem como também preenche os requisitos do financeiro e orçamentário. Então, não vejo por que não prosperar, senhor presidente. Né? E o meu voto é pela rejeição do destaque da emenda, votando 2. Obrigado, deputado Marcos. Ainda para discutir, deputado Ivan Nats. Queria chamar a atenção dos deputados da Assembleia que o resultado dessa proposta foi uma construção da Assembleia Legislativa, deputado Sopelso. Já na presidência
do deputado Mauro de Nadal. Quando, em dezembro, veio para cá no pacotaço uma proposta da própria Defensoria que reajustava os salários. O que a Assembleia disse? Acertadamente, não. Naquele momento, a Assembleia disse não. Vamos discutir isso com mais calma, vamos conversar com os poderes, vamos ajustar isso mais digno, mais próximo, vamos acertar o salário do servidor, o salário do defensor, vamos colocar as coisas mais próximas umas das outras. E o deputado presidente, à época, retirou acertadamente, deputado Mauro, o projeto de pauta e as lideranças concordaram. E nesses 6 meses, a Assembleia participou desse debate, conversou com a Defensoria Pública, conversou com os servidores, e esse projeto é o resultado dessa conversa, é desse ajuste. E ele nada mais faz do que simplesmente repor parte da inflação no salário dos servidores da Defensoria, parte. Porque nós sabemos que a inflação foi superior a 2 dígitos e o reajuste nem chega a 5%, é 4,29%, 4 alguma coisa. Então, é uma questão de recolocar a reposição inflacionária no salário de quem trabalha na Defensoria, como todos os defensores públicos de Santa Catarina receberam no mês de dezembro. É uma questão de justiça salarial, senhor presidente. Obrigado, o deputado Ivan Nats. Presidente, pela ordem, só para entender, não está sendo votado as emendas do subsídio, né? Agora são os artigos que eu estou suprimindo, que eu falei antes aqui. Isso. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu determino a abertura do painel para podermos proceder à votação. Quem vota sim, aprova a subemenda supressiva, a emenda substitutiva global, e quem vota não, rejeita a emenda e mantém o projeto de lei. Todos os senhores deputados votaram? Deputada Ada? Deputado Zé Milton? Deputado Silvio? Já votou? Votaram os senhores deputados, 36 deputados. Colhemos o resultado. Votaram 6 deputados sim, 29 não. Está rejeitada a emenda. Agora sim, deputado Gessé, passamos a discutir o requerimento de votação em separado do deputado Gessé Lopes, que requer aprovação da subemenda supressiva e emenda substitutiva global, que suprime os artigos 11, 12 e 14. Presidente, está tudo amarradinho aqui, né? Valeu bastante a pena o pessoal fazer uma comarca aqui dentro da Assembleia Legislativa, botar 2 defensores aqui que poderiam estar atendendo o público, mas estão aqui, né, fazendo lobbyzinho, enfim, e está dando certo. E vamos aqui votar aumento. Vieram aqui pedir aumento de 30% ano passado, né? Mas a gente vai dar um aumento de 4%. Ah, mas 4%, o que tem 4%, né? Vamos lá, os substitutos, aqueles substitutos que tem gente achando aqui que é só para substituir, né? Então que ele fica lá em casa, né, ganhando R$25 mil só para daqui a pouco ir lá substituir alguém, né? Então é 25, o outro vai ganhar 26, o segundo vai ganhar 27,
e o outro vai ganhar, né, aquele que vocês aumentaram aqui, o cargo do alto escalão, aquele que vocês encheram lá, todos vocês aqui, R$29 mil. É isso que vocês estão votando aqui, com o meu voto contrário. Por isso, eu fiz essa emenda para a gente suprimir esse aumento de subsídio. Obrigado, presidente. Obrigado ao deputado Gessé Lopes. Ainda para discutir, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, uma bem rápida. Eu nunca havia escutado essa expressão, ganhar R$25 mil para eventualmente substituir e ficar em casa. Eu nunca vi isso. É induzir o cidadão catarinense a erro. É induzir o cidadão catarinense a erro. Deputado Alba, Vossa Excelência, que tem carreira no judiciário brilhante, o senhor já viu o juiz substituto ficar em casa? Padre Pedro Baldiceira, Vossa Excelência já viu o promotor de justiça substituto ficar em casa? É voto 2. Obrigado, deputado Marcos. Ainda para discutir, deputado Bruno Souza. Eu sou obrigado a vir aqui para, eu acho que, restabelecer a normalidade que acabou de ser ferida aqui pelo deputado que acabou de falar. Porque o deputado Gessé Lopes, ele nunca falou que é isso que faz o defensor substituto. O que ele falou é que parece que muita gente aqui acha que é isso. Porque pelos discursos aqui que eu ouvi no projeto anterior, era essa impressão que eu tinha algumas vezes aqui. Porque teve gente aqui falando que não vai aumentar, porque o defensor substituto só é chamado quando alguém se afasta. Nós ouvimos isso aqui. Pega o áudio, pega o vídeo. Foi dito aqui. E o deputado Gessé foi muito claro. Falou que, segundo a fala de alguns parecem acreditar que é isso que defensor substituto faz. Então, apenas para restabelecer aqui novamente a verdade dos fatos, né, e não deixar uma injustiça acontecer com um colega. Tá certo, presidente? Muito obrigado. Obrigado, o deputado Bruno. Ainda para discutir, o deputado Sargento Lima. Presidente, a referência que o deputado Gessé Lopes fez ali em relação a andar pela casa e estão muito bem representados aqui dentro aqui. Tá, nós estamos falando de servidores. 2012 fizeram um concurso para R$7 mil. Nós estamos cheios de servidor aqui. 114%. Foram para quase R$22 mil. Isso nesse breve período de tempo. Algo inédito na história do Estado de Santa Catarina, com exceção dos cadetes. Né? Então, a gente tem que abrir essas exceções aí. Né? Mas algo inédito. Está faltando servidor na comarca? Vou ler uma parte, o artigo 44 do regimento dos próprios defensores. Artigo 44. É assegurado o direito de afastamento para o exercício do mandato de presidente de entidade de classe do âmbito estadual ou nacional, sem prejuízo ao subsídio das vantagens ou de qualquer outro direito inerente ao cargo. Então, para representar aqui dentro, continua recebendo seu salário. Ninguém está aqui em sofrimento, em dor. Mesmo para não exercer a função de defensor lá na comarca, que ele deveria estar, como eu disse, para fora da ilha, está aqui dentro recebendo como se fosse trabalhando exclusivamente para a entidade. É aquele representante de sindicato que está pago aqui dentro. Só que em outros sindicatos, associações, os servidores são pagos, né, por um valor rateado pelos associados e pelos sindicalizados. Dessa parte, não. Quem paga é o cidadão catarinense, é o contribuinte. Está faltando gente? Nunca contabilizei, mas sempre 2, 3, 4, às vezes, eu conto aqui dentro da casa sempre. E foi pedido no primeiro projeto que aportou aqui na casa, 30%. 30%, misericórdia. Quem que fez um pleito desse e foi atendido aqui nos últimos... Eu estou tentando me lembrar, alguém da Segurança Pública, deputado Maurício, teve essa coragem de fazer um pedido desse? E mesmo assim ainda foi atendido. Todos retiveram o seu déficit inflacionário recuperado nesse tempo? Todos? Eu estou tentando entender a lógica disso aqui. Mais uma vez, apelando para a lógica. Valorizando aquele cidadão que está lá fora, lá pagando imposto e nos assistindo. Porque não existe recurso próprio, gente. Não existe recurso próprio. Não tem uma máquina de fazer dinheiro lá atrás, agronômica, lá que o cara fica girando e sai dinheiro, sai notinha ali por baixo. Nem de dentro de cada poder.
O cidadão precisa pagar lá no mercado, na bomba. É cobrado até mesmo do desconto da aposentadoria do servidor, para que sobre dinheiro. De verdade, eu estou tentando entender ali a que ponto querem chegar com isso. Mais uma vez, forçando a barra. Gente que teve um aumento de 114%. Como eu disse, só perde para os cadetes. Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda para discutir, deputado Mauro de Nadal. Deputado Mauro, Vossa Excelência concorda, e os senhores deputados, senhoras deputadas, podemos abrir o painel, enquanto Vossa Excelência se pronuncia? Sim, presidente. Para nós ganharmos um tempo, temos ainda... Só quero, deputado Mauro, encaminhar, então, quem vota sim, aprova a subemenda. Quem vota não, rejeita e mantém o projeto original. Ok, presidente, de minha parte não tenho do painel. Nenhuma objeção quanto a isso. Eu somente quero fazer algumas considerações, porque acabou respingando uma fala anterior aqui, a instalação da defensoria aqui dentro da casa. Essa defensoria, ela não está aqui para fazer hobby com nenhum parlamentar. Quem representa a instituição é o seu presidente, o seu representante legal, e não os defensores que estão aqui dentro atuando. Aliás, esses defensores que estão aqui, senhor presidente, se Vossa Excelência pedir um relatório, vai perceber que eles estão recebendo muita demanda aqui dentro da casa, e demanda de parlamentares, para resolver problemas de pobres. Quem sabe quem se manifestou há pouco aqui costuma advogar somente numa elite, onde esses direitos não são necessários, porque é muito prático e rápido contratar um advogado para defender os seus. Mas essa defensoria está aqui para atender deputado que tem um relacionamento direto com pobres, com pessoas que não têm recurso financeiro para fazer valer o seu direito. Por isso que está aqui dentro da casa essa defensoria. E corrigir algumas falas que também aqui fizeram, dando conta de que essa defensoria não está sendo estendida a outras comarcas. Ok, não está. Mas essas comarcas, elas continuam sendo assistidas pelo advogado nomeado pelo juiz. Então, aonde tem famílias que estão em situação de vulnerabilidade e precisam do suporte jurídico, quando vai ao Ministério Público, automaticamente o encaminhamento social do fórum destina para que seja nomeado um advogado para defender. Então, essas cidades também estão protegidas. Agora, o que não é concebível é em cidades onde nós temos a estrutura da defensoria atuando e não temos material humano para fazer com que o direito deste cidadão seja apreciado, seja considerado. Então, por isso, o projeto que votamos há pouco na criação dos cargos. E esse projeto dessa correção salarial está aquém daquilo que deveria receber em virtude de toda a defasagem. Mas foi o que nós conseguimos construir dentro do processo da legalidade, tendo em vista que este é um ano eleitoral e nós temos inúmeras restrições, por isso que nós estamos votando muitas matérias no dia de hoje, em virtude do calendário eleitoral. Mas, legalmente, é o que nós podemos conceder para que esse serviço continue sendo prestado às pessoas que mais precisam em Santa Catarina. Obrigado ao deputado Mauro. Feito esse esclarecimento, ainda para encaminhamento de voto, deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, de maneira bem objetiva, mas é importante falar que, primeiro, é uma reestruturação da carreira também, mediante a compactação entre os níveis, até porque os defensores têm uma atuação muito semelhante, e esse projeto traz esse aperfeiçoamento. O segundo é que ele cria um reajuste salarial que é muito aquém daquilo que realmente é a perda de 4,29. Os defensores ainda terão um pouco a mais, mas fica aqui também um déficit, uma dívida, com os funcionários de carreira da defensoria, que estão lá na ponta também, que merecem um reajuste, inclusive, maior do que esse. E é bom lembrar para esta casa, deputado Vampiro, que no ano passado, o projeto de lei de reajuste salarial da defensoria, ele não foi aprovado aqui na Assembleia. Ele retornou para a defensoria. Então, é uma categoria que não teve reajuste salarial. O que nós temos fazendo aqui é uma adequação, uma reestruturação administrativa, uma correção salarial que fica aquém ainda das perdas. Portanto, eu não vejo aqui nenhum óbice em a gente
rejeitar essa emenda, aprovar o projeto que já aprovamos agora há pouco e trazer com isso uma valorização à Defensoria Pública do Estado. Defensores e servidores, que merecem caminhar na mesma proporção. E tudo isso também já aconteceu na casa aqui ao lado, no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas. Nada mais justo do que a Defensoria também ter acesso a esse benefício. Portanto, eu voto contra a emenda, eu voto 2. Feito o encaminhamento, senhores deputados. Todos os deputados exerceram o seu direito de voto. Deputado Volney. Deputada Ada de Luca, deputado Zé Milton Schaefer. Deputado Sérgio Mota, Vossa Excelência não exerceu o seu direito de voto. Não havendo mais todos os senhores deputados exerceram o seu direito, podemos colher o resultado. Colho o resultado. Votaram 34 senhores deputados, 7 deputados sim, 27 deputados não. Está rejeitado o requerimento. Senhores, deputado Volney. Senhor presidente, peço desculpa, mas eu quero retificar o meu voto é 2. Fica registrado, senhor deputado. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar PLC 015.3/2022, autor Tribunal de Justiça do Estado. Extingue e cria cargos do quadro de pessoal do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Senhores deputados, em discussão o PL 015.3/2022. Não havendo quem queira discutir, em votação eu determino a assessoria que abra o painel. Deputados que votam sim, aprovam o projeto. Quem vota não, rejeita o PL 015.3/2022. Depois vamos fazer vocês. Não, tem que ser por causa da sessão que eu tenho. Não pode ser. Cada um vai pensar. PLC tem que ser nominal? Deputada Ana. Pode ser em bloco. Dá para repetir. Vossa Excelência. Não, pode ser mais por bloco. Sim. Eu já tinha uma votação toda de concordar, todo mundo concordar. Foi isso? Repete a votação do senhor. Eu vou lá. Fernando, o deputado Fernando Clelen. Todos os senhores deputados exerceram o seu direito de voto. Posso colher o resultado? Colhemos o resultado. Votaram os senhores 37 deputados. 37 sim, nenhum deputado não. Está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. 015.3/2022. Uma questão de ordem, senhor presidente. Estava conversando ali, como nós vamos ter que fazer a votação de todos esses projetos em segundo turno, a minha sugestão é que Vossa Excelência já colocasse em votação com os líderes, para que no segundo turno a gente pudesse fazer essa votação em bloco, já que tem em vista que o pessoal tem que voltar e também logo às 19 horas tem uma sessão aqui para não ficar repetindo os votos. Não pode repetir, né? Os votos não pode repetir, mas a gente faz a votação em bloco, né, de todos os projetos. Votando em bloco e mantendo o resultado
desta votação? Todos concordam? Senhores deputados? Deputado Mauro, o senhor concorda, deputado Mauro? Podemos proceder dessa forma. Senhor presidente, ainda na trilha do deputado Kennedy Nunes, nós temos todos os projetos de cessão e doação de imóveis. E na próxima sessão, façamos a redação final também em bloco, por gentileza. Pois não, mantendo o resultado da primeira votação. Em discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei complementar 016.4/2022, autor Governo do Estado de Santa Catarina, altera o artigo 25 do anexo 1 e 2 da Lei Complementar número 345 de 2006, que dispõe sobre o plano de carreira dos serviços da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e adota outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão de Trabalho e Administração de Serviço Público. Em discussão, para discutir a deputada Luciane Carminati. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, dizer que esse projeto de lei entrou aqui na Casa dia 21 de junho. Portanto, agora, recentemente, nós não conseguimos tramitar a matéria dentro do período permitido para que a gente pudesse fazer uma discussão mais ampla com todos os envolvidos. Mas eu quero destacar que é muito estranho, deputados e deputadas, que o projeto de lei enviado pelo Executivo e que trata da UDESC não é o projeto de lei que foi discutido dentro das instâncias que deliberam sobre essa matéria no âmbito da universidade. A universidade fez outras discussões, inclusive nós poderíamos ter avançado na tramitação dessa matéria, porque muitas das alterações são redacionais, mas que é o avanço do debate interno da instituição, inclusive culminando com a aprovação no CONSUNE, que é o órgão máximo de deliberação desta instituição. Estranhamente, o projeto de lei que foi enviado para cá não é o conteúdo que saiu da UDESC, das instâncias internas, para o Poder Executivo e que veio para cá. A pergunta que eu quero deixar aqui é: quem decidiu pelo projeto que foi enviado aqui e com quais argumentos retirou grande parte do projeto que estava sendo discutido na UDESC? Nós somos favoráveis, já conversava com o deputado Cobalcini aqui, favoráveis à criação do campus da UDESC no meio oeste catarinense, porque essa instituição tem uma história de capilaridade em termos de garantia do ensino, da pesquisa, da extensão, de cursos, mas ela ficou durante muitos e muitos anos da ponte para cá. Então, nós queremos sim que a universidade se expanda, mas nós entendemos, deputado Kennedy, que não dá para expandir virando as costas para o que já tem. E o que parece, olhando, grosso modo aqui, que teve alguém fazendo algum acordo inexplicável que nós iríamos partilhar ou dividir, fragmentar parte do que foi discutido, esquecido na gaveta, e viesse para cá só a criação do campus. Quero dizer que nós fizemos todas as tentativas para reverter isso. Inclusive, agradecer aqui ao Zé Milton, como líder do governo, que na semana passada chamou a Casa Civil, e o Marcelo, representando o secretário da Casa Civil, esteve presente. Eu fui chamada para o diálogo também.
a reitoria da UDESC, mas que, dentro do prazo que foi deliberado por essa casa, que era de apresentar emendas até na sexta-feira, o Executivo poderia ter enviado para cá emenda substitutiva global. Os deputados estavam acordados nesse sentido, tanto Zé Milton quanto Marcos Vieira, Milton Obos, todos os deputados aqui presentes, para que nós pautássemos a emenda substitutiva global, que tem que vir obrigatoriamente do Executivo. Não veio do Executivo, né? Hoje eu apresentei um voto vista, tentando resgatar aquilo que ficou para trás, porque há um prejuízo aos servidores técnicos da universidade, que estão lá se dedicando, se esforçando, se qualificando, que querem uma universidade cada vez melhor para todo o estado de Santa Catarina, mas eu não sei por que cargas d'água não veio para cá o projeto discutido no interior da universidade. É como se a gente pegasse o projeto anterior, deputado Kennedy, do TJ, e a gente tirasse metade dele e dissesse, isso aqui nós não vamos discutir só isso aqui. Então, não está havendo aqui respeito à autonomia que essa universidade tem, e não só autonomia no sentido de fazer o que quer, não é nesse sentido, mas a autonomia do debate interno que ela fez e que não foi preservado. Quero dizer que isso é muito grave. Poucas vezes eu vi aqui nesses meus 3 mandatos, para concluir, presidente, 1 minuto. Deputada, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Ok, obrigada. Então, eu quero dizer que nos meus 3 mandatos, poucas vezes eu vi nesta casa projeto de lei da UDESC que mudasse aquilo que a UDESC enviou para o governo e que viesse para cá. Então, acho que é muito ruim, essa conta não pode sobrar para os deputados, porque esta conta, neste projeto em específico, ou é da reitoria ou é do governo. Algum ruído aqui tem, e a gente quer que fique bem explícito isso, porque nós seremos cobrados em relação ao projeto de lei do Consune, do conteúdo que o Consune aprovou e que nós deveríamos estar discutindo aqui. Que, volto a dizer, a grande maioria do que está previsto aqui, no processo todo que foi enviado pelo Consune, não tem impacto financeiro. Não tem impacto financeiro. A grande maioria é ajuste de cargos e mudança de nomenclatura e de cargos e de funções. O que tem impacto financeiro, na sua grande maioria, está no PL, que nós vamos discutir aqui, que é o de caçador, que o maior impacto financeiro é aí. Bom, então o problema não é impacto financeiro, porque o maior está nesse e nós estamos tratando. E o menor seria esta outra alteração. Então, quero deixar aqui consignado esse entendimento e que nós precisamos identificar onde é que teve problema, se foi no executivo, se foi no âmbito administrativo da instituição, aonde é que se perdeu aquilo que foi construído internamente. Obrigada. Obrigado, deputada. Senhor presidente. Ainda para discutir o deputado Kennedy Nunes. Eu quero fazer as palavras da deputada Luciane as minhas palavras. E daí, deputada, eu tive uma conversa com o pessoal da universidade e eles me relatavam, porque essa era a minha pergunta, quem foi que mexeu? Né? Porque só tem 2, como nós não podemos fazer, só tem 2 formas, ou no governo ou na universidade. E a garantia que me deram é que não foi na universidade, até porque foi uma aprovação do Conselho Universitário, e não foi. Parece que foi realmente no governo. Agora, é aquilo que a deputada falou. Eu sou totalmente favorável ao projeto para a criação da UDESC em Caçador. Mas a gente tem que fazer aqui, deixar registrado, que da forma como foi feito, todos os outros serão prejudicados, porque eram mudanças de nomenclatura, mudanças que não tinham impacto financeiro grande, mas que de uma hora para outra tomou Doril e sumiu. E veio para cá só isso. E deixar claro aos trabalhadores, aos servidores da UDESC, nós, deputados, não podemos fazer esse tipo de emenda, porque gera impacto, gera custo e tem vício de origem.
mas faço também a minha palavra da deputada Luciane Caminati, deixo consignado isso. Voto claramente pela interiorização da UDESC, pela formação. Ali em Caçador é importante termos esse centro universitário, mas precisamos entender o que houve por parte do governo que tirou tudo aquilo que foi aprovado pelo Conselho Universitário e, segundo informações que eu recebi de diretores da UDESC, não foi nem a parte da UDESC, nem a reitoria que tirou isso do projeto. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados. Deputado Milton, faço a consulta mais uma vez.